Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pano de Fundo. Ao meu lado, a minha amiga Cláudia Bartel. Tudo bem, Claudinha? Tudo bem, Ale? Mais um? Mais um. É isso aí. E hoje, Cláudia, muito especial, hein? Hoje duas mulheres incríveis que lutam pela qualidade de vida daqueles que mais precisam. Um projeto que transforma vidas e combate preconceito. É isso aí? Sim. Exatamente. Muito bem, duas mulheres extraordinárias. Vamos começar falando da doutora Régia, que é dermatologista e que fundou a Casa Santa Terezinha, né? Sim, eu sou dermatologista, fundamos, né? Eu mais um grupo de empreendedores, né? A Casa Santa Terezinha, mas eu queria contar um pouquinho da história da Casa Santa Terezinha. Daqui a pouco, já. Ainda temos muito tempo, doutora, muito tempo. Sim. E ao lado da doutora Régia, vamos apresentar aqui também a bióloga e gestora da Casa Santa Terezinha, que hoje vocês vão conhecer um pouco dessa história fantástica do que é a Casa Santa Terezinha, a ajuda que ela traz para pessoas que tanto precisam, uma casa de muito amor e de muita alegria também, Sim. Né, doutora? Então, ao lado da doutora Régia Patriota, temos a nossa convidada Marisa Milanese, que é a gestora da casa. Prazer enorme te receber aqui também, Igualmente, Marisa. Doutora, igualmente. prazer enorme, viu? Nós que agradecemos o convite e estamos muito felizes em falar da Casa Santa Terezinha para vocês e para todos que Podia nos começar, assistem. então, explicando para a gente, para o nosso público, para quem está nos assistindo e não conhece a Casa Santa Terezinha. Conta um pouquinho, resumindo, primeiro o que ela é, mas também de que forma ela surgiu. Sim. A Casa Santa Terezinha, ela é uma entidade sem fins lucrativos, é uma ONG, uma filantrópica, e que ela cuida de crianças que têm doenças de pele genética, que chama-se genodermatose. Existem vários tipos de doenças, mas a casa ajuda e cuida de 4 doenças, que são uma das mais graves da dermatologia. Epidermose bolhosa, que é uma doença que dá bolhas. As crianças, desde o nascimento, têm esse surgimento de bolhas. Tem um comprometimento também a nível sistêmico, né? Com anemia, com comprometimento gastrointestinal, pega também esôfago, as bolhas também internas, tem um comprometimento ósseo, tem um comprometimento também das unhas. Então, tem esse comprometimento sistêmico e as bolhas deixam a pele chagásica, feridas. Que são as crianças borboletas, é isso? As crianças borboletas. As peles que lembram a borboleta. Frágil, né? Temos xeroderma pigmentoso, que são doenças que o sol, né? A luz, né? Provoca alteração no DNA da célula. Então, isso surgimento de muito câncer de pele nessas crianças. E câncer, um dos mais graves, que é o melanoma. E tem outros tipos de câncer também, mas o melanoma é um dos mais graves. Então, essas crianças, desde pequena, têm esse surgimento e tem várias cirurgias. Então, já vem um sofrimento também de cirurgias, às vezes até mutilante também para elas. Temos a quitiose também, que é outra doença de pele genética, que tem a descamação. A pele tem uma descamação anormal. As crianças ficam lembra, sabe, escama de peixe. E dói, fere, sangra. Então, assim, e a aparência também, as pessoas têm um certo receio, né? São 4 doenças. E a displasia ectodérmica. E é importante dizer que nenhuma delas são transmissíveis. Não. Nenhuma delas são contagiosas. Não tem cura, só controle, mas não são contagiosas.
E há muito preconceito em relação a essas doenças? Muito preconceito. Inclusive, eu entro já no gancho de como que surgiu a Casa Santa Terezinha. Porque a Casa Terezinha surgiu justamente... na época não foi nem a Casa Terezinha, foi o Instituto Brasileiro de Apoio aos Portadores de Genidermatose. Porque não existia... o IBAGEM. É isso? IBAGEM, exatamente. Até 2010... eu fiz um curso de fotografia na Escola Pan-Americana de Arte essa história, então, essa história merece destaque. Você se formou médica dermatologista. Sim. E aí você quis fazer um curso de fotografia, mas já pensando ou não? Como que aconteceu? Não. Conta pra João. Um belo dia eu estava passeando, andando na Avenida Angélica, e eu estava participando eu faço pesquisa clínica, né? Então, eu vi a necessidade de saber fotografias, porque esse trabalho científico tem todo o seu enquadramento de foto. E passei lá, eu disse, quer saber? Eu vou fazer um curso de fotografia, nesse sentido. Aí entrei, fiz o curso, a inscrição, e são 2 anos de curso. Confesso que eu falava, meu Deus do céu, não tenho tempo não. Meu Jesus amado, olha, não é fácil. Você ser médica, vai trabalhando no curso. Não sabia se era mais fácil ser médica ou se era fotografia. Sim, pois é, não era fácil. As aulas eram no sábado, né? Eu tinha as outras atividades, mas um curso brilhante, mas aquela dificuldade. Mas eu fiz por ser dermatologista, para minha rotina também, para esse trabalho científico e a rotina mesmo, né, pessoal. Então, terminou no curso e quando foi o 2º ano do TCC, a professora veio perguntar para cada aluno qual seria o tema do seu TCC. Eu digo, ai, meu Deus, Espírito Santo me ilumina, tenho noção do que vai ser. Ai, Espírito Santo, e aquela professora, ai, vai chegar em mim, sabe aquele negócio, vai chegar em mim, vai, Espírito Santo, me ilumina, por favor. Aí, Régia... sim, vou fazer o seguinte. Como eu já estou no Hospital das Clínicas, né, que eu trabalho lá, vou fazer um abraço, contato pele com pele, como a mãe e as crianças gostariam de ser vistas na sociedade. Pele com pele. Começou assim. Nossa, brilhante! Eu fiz, Espírito Santo, obrigada. E aí começou nisso, né? Como as mães gostariam de ser vistas e as crianças na sociedade. Justamente já pegando esse preconceito. Então, fotografei umas 400 fotos, tudo autorizado lá direitinho. Seus pacientes? Não eram meus pacientes, do ambulatório. Sim. Eu pedi permissão às mães, né, ao ambulatório da chefe, doutora Zilda Najá, e autorizaram o hospital também, né, na época, e não conhecia. Cheguei lá, normal, sem jaleco, sem nada, né? Porque as crianças não gostam de ver jaleco. Ali era fotógrafa, eu era fotógrafa, não era médica. Doutora Régia. Exatamente, mas tudo certinho, orientado pelo hospital, os termos de consentimento, e fotografei. E dei umas 400 fotos, e na hora que fomos montar o TCC, a professora mandou, as fotos da Régia, vamos jogar tudo no show. Vamos para ver, tem muita foto. E aí viram que tinha fotos belíssimas, né? Que eu mesma me surpreendia, disse, nossa... algumas dessas fotos, né, Cláudia? Vamos estar pedindo para o nosso pessoal tá inserindo aí para o pessoal que está acompanhando. Não, eu falei, obrigada, Espírito Santo. Qual que você considera a foto mais bonita? Não fui eu, não, foi ação divina. Tem alguma especial? Todas. Até então, não era só doenças raras, era qualquer doença de pele, tá? Não foi... tá. Tinha outras fotos que não era, hemangioma, albinismo, sabe? Então, a partir daí, eu fui incentivada para fazer exposição. Porque estavam belíssimas. Eu fiz, minha irmã, você tem que levar essas fotos para o mundo. Eu fiz, não, pelo amor de Deus, só quero um TCC, eu não quero nada disso, eu sou médica, não tenho tempo. Não, mas está muito bonito, vamos fazer. Então, fui incentivada a fazer a exposição. Então, levamos a exposição para diversos estados do Brasil. Atingimos mais de 60 mil pessoas. Que bacana. Fomos em várias redes sociais, né? E a partir de então... nós lutamos contra o preconceito e levando informação para a população, né? Uhum. A partir daí, veio a necessidade de fazer algo mais. Porque até então, 2010 a 2013, foi muito difícil, não foi fácil. Porque eram crianças, eu tinha que pedir liberação ao Ministério Público, juizado, porque crianças. Então, tinha que fazer toda aquela documentação.
cada exposição era liberada pela juiz do estado. Tudo tinha que passar pelo mesmo tudo processo. certinho. Os pais autorizando, tudo. Foi tudo certinho. As coisas de Deus é tudo certinho. Que bacana. Tudo certinho. Então, aí deu certo. E a partir daí, meu coração ficava muito inquieto, porque eu sentia algo mais. Não só a necessidade da informação. E aí, aluguei um espaço, lá na época, na Santa Cecília, porque eu vi a realidade. Para quem não é de São Paulo, né, que está nos assistindo. Em São Paulo. Sim. Santa Cecília, próximo região. ali do centro, né? Próximo do centro de São Paulo. Meu coração ficava muito inquieto. Não dava mais, porque eu conheci onde elas moravam. Eu conheci o local. Porque eu ia nas casas, né, para conhecer, né, e conversar com os pais, né, autorização e tudo. Eu confesso que algo no meu coração era ardente. Eu disse, quer saber? Vou alugar um espaço e vou cuidar dessas crianças. Porque se eu não fizer isso... Esse é o ponto inicial da Sim. Casa Santa Terezinha. Sim. E aí eu vou pedir um minutinho para a gente conversar um pouco aqui com a Marisa, né, que é a coordenadora da Casa Santa Terezinha, né, Marisa? Você é bióloga? Sou, mas nunca exerci biologia. Nunca. Eu sempre fui mais para a área hospitalar. Tá. Então, eu trabalhei já com radioterapia e depois, quando meu filho nasceu, eu resolvi ser voluntária, para ter mais tempo em casa e tudo mais. Aí, desde então, eu fui voluntária a vida toda, até eu chegar na Casa Santa Terezinha. E como que é esse momento? Como que você conheceu o trabalho da doutora Régia, porque eu sou vizinha da casa, moro ali em Higienópolis, e a doutora Régia também, e a gente frequentava a mesma paróquia, frequentamos até hoje, e ela sempre me via com o uniforme do GRAAC, que eu fui voluntária e coordenadora do voluntariado do GRAAC durante mais ou menos 10 anos. E aí ela me fez o convite, ela falou, puxa vida, vem aqui me ajudar, você já tem um certo conhecimento, né, pelo menos de incluir uns voluntários para nos ajudarem. E eu me apaixonei quando ela me falou sobre as doenças genéticas da pele. Eu vi que é uma coisa assim tão especial, tão diferente, que eu já há tanto tempo na área médica eu nunca ouvi falar. Então, o que eu sentia, eu tenho que fazer parte e ajudar a divulgar essas doenças também. Porque eu estando ali mais próximo, com crianças com câncer, no Sabará, Santa Casa, eu nunca vi essa doença, nunca ouvi falar sobre epidermólise bolhosa e nenhuma dessas outras genodermatoses. Então, ela me pegou, assim, sabe? E a doutora Régia, ela tem uma coisa assim, que ela te ganha. Entendeu? Então, o modo dela falar, o amor que eu vi expressados nos olhos dela, eu falei, não, eu quero fazer parte dessa casa, eu quero ajudar. Que trabalho bonito, não? E como é hoje em dia essa casa? Quantas pessoas são atendidas? Agora a gente está atendendo 93, ontem chegou mais 93 atendidos, sendo que esses atendidos vêm com a família, a gente não apoia só a criança, só o adolescente e a família em geral. Então, quando eles passam em psicólogos, a gente tem psicologia, fisioterapia, nutrição, assistente social, fonoaudiólogos. Então, tudo isso envolve a família como um todo. Porque nenhuma criança fica doente sozinha. Né? A família toda sofre junto, passa, enfrenta os mesmos os desafios juntos, né? E são pessoas, são famílias muito carentes, muito carentes. Então, se a gente não der uma estrutura para a família como um todo, não adianta você tratar só aquela criança, entendeu? Tem o irmão que morre de ciúmes daquele irmão que é doente, entendeu? Exatamente, tem crianças que falam, eu gostaria de ter algum problema de pele para ser acolhida também na Casa Santa Terezinha. Precisa de mais atenção. Então, é isso que a gente faz. E essa criança também recebe Também recebe, então a gente traz os irmãos juntos, entendeu? Para eles viverem em sociedade. E é muito legal, porque como é muito rara essa doença, tem criança que quando chega na primeira visita, ela fala, mãe, olha, ele é igual a mim. Olha. Porque ele nunca viu outra criança porque é muito raro, né? A gente é raro ver isso na rua. Essas pessoas que trabalham, elas são voluntárias? Essa equipe, porque é uma Nós equipe temos uma equipe multidisciplinar, né? composta tanto de profissionais,
tá? Como de voluntários também. A gente sempre procura o voluntariado, só que voluntário, assim, ele tem o coração, tem a alma, está ali presente, mas ele é voluntário. Uhum. Então, se acontece alguma coisa com a família dele, é lógico que a família em primeiro lugar, né? Então, ele acaba faltando muito na instituição. E tem áreas que a gente precisa ter a pessoa ali presente. Aquele compromisso. Exatamente. Sim. Então, aí a gente procura, nós começamos todos voluntários. Depois a gente começou a virar alguns CLT, outros MEI, qualquer coisa assim, para a gente poder formar uma estrutura para que todo dia, quando uma criança chegue lá, ela tenha um atendimento nutricional, fisioterápico, assistente social, psicológico. E as pessoas têm um atendimento todo gratuito, é? Todo gratuito, todo. E a gente ainda ampara também a família com cestas básicas, sabe? Quando eles chegam, eles passam na assistente social, ela encaminha sempre para um CRAS. No CRAS, eles vão ter todo o conhecimento do que eles podem pedir da parte social, que é muito difícil, porque, como são doenças raríssimas, a gente não tem ainda nenhuma política pública. Entendeu? Não tem nada. Então, para a gente conseguir até um bilhete único, a nossa assistente social, ela roda, ela fica pensando como conseguir esse bilhete. Às vezes, se a criança tem algum outro CID associado à doença genética mais da fácil pele, utilizar outro, aí vai pelo outro CID. Porque já é conhecido. Já é conhecido, não, exatamente. Mas voltando, doutora Régia, lá no início, então, você teve a iniciativa de alugar uma garagem para iniciar o atendimento a essas crianças. Isso com recursos próprios no início? Sim. Assim, um espaço de 100 metros quadrados, né? Não era uma garagem, era era o solo, né? De um sobrado, tá? E aí? O sobrado era tipo assim, uma garagem, mais 100 metros quadrados, primeiro e segundo andar. Aí as pessoas ficaram sabendo, o trabalho vai se espalhando. Pois é, né? Você sabe. E aí? Você sabe que aconteceu? Graças a Deus, o bem vai crescendo. É né? verdade. Então, eu aluguei e a partir daí as crianças começaram a vir. Eu não tinha nada no início, aí começou as orações. Vamos rezar, porque está crescendo. E aí veio a minha devoção por Santa Terezinha, né? Porque como eu moro próximo, a paróquia é mais próxima de Santa Terezinha, e eu comecei a rezar, Santa Terezinha me ajuda, porque as crianças estão chegando, não tenho nada, aluguei esse espaço, recursos próprios, aí daqui a pouco chegou uma senhora, a mãe de uma filha, disse, olhe, minha mãe é devota a Santa Terezinha, ela mandou doar todo o apartamento dela, lá em Curitiba, que ela teve um problema de saúde, e ela vai morar em São Paulo. Eu fiz, nossa, Santa Terezinha, ela não dá pouco não, dá muito. Peguei, mandei buscar toda a mudança em Curitiba. Aí a mudança já foi começando a aumentar a casa. Tem que alugar o primeiro, tem que alugar o segundo, porque as coisas começaram a vir. E aí, com o apoio da paróquia Santa Terezinha, comecei a falar na paróquia, né? Gente, precisa de ajuda, essa casa é uma causa nobre, que nasceu no coração de Deus, não foi a Régia que está pedindo, é Deus que está pedindo, nos ajude, por favor, a coisa está ficando difícil, né? E aí... As pessoas começaram a ver. Sim, nossa, tem parece muita pessoa boa. O cardeal Pedro Scherer, né? O arcebispo de São Paulo, sim, ele teve um papel fundamental também nessa história. Ele fez a inauguração, né? No dia 1º de outubro de 2019. Ele. Mas, na realidade, quem nos ajudou muito foi o Nizam Guanais. Nizam Guanais, o publicitário Nizam Guanais. Nizam Guanais. Por quê? Porque no desespero de 5 anos rezando de joelho, pedindo, e com fé, não só eu, com minha família e todos, a Casa Terezinha é movido de oração. Então, muitos padres, muitas carmelitas, muitos freis, muita gente pedindo, não era a Régia não, era muita gente pedindo. Com fé, conseguimos que no dia da novena dela, eu disse, Santa Terezinha, vamos conversar sério, meu amor, o negócio é sério, entendeu? Agora vai ter que ter um benfeitor aqui. E aí? E aí, quando eu entrei na igreja, tinha um amigo meu que eu disse, e aí,
já deu o currículo da Casa Terezinha, você não arrumou nada há 1 ano, o que está acontecendo? Você está pensando que é brincadeira? Que é sério, viu? Aí ele fez, olha aqui, doutora Régia, Nizanguanais. Eu disse, quem é Nizanguanais? Me conte. Não sei não quem é ele. Ele vai te ajudar. Eu disse, então foi Santa Terezinha que mandou. Porque o modelo é começar a sério com Jesus, entendeu? Porque essas crianças é de Deus. São muitas crianças que precisam da necessidade. São doenças, elas estão, sabe aquelas invisíveis? Elas precisam ser vistas na sociedade. Então, a Nizam veio falar comigo. E aí, manda um e-mail para mim. Eu disse, tá bom, me dê seu e-mail já. No outro dia, eu já mandei um e-mail para ele. E ele com um coração enorme, né? Nizam tem um coração bondoso, generoso. Já foi conhecer lá o espaço na Santa Cecília. E ficava com a gente, jantava lá. Eu achei uma coisa bem simples, assim. Doutora Régia, Nizam veio. Sim, meu amor, ele vai comer com um copo que tá aqui, com um talher que tá aqui, entendeu? Com o que tá aqui. Entendeu? É isso a nossa realidade. Tem que saber. Então, ele simples, assim, que maravilhoso, amor. Que bacana. Então, ele fez assim, Régia, você tem que sonhar grande. Então, vamos sair daqui para ter um espaço, outro espaço, né? E aí, procurando outro espaço, que por coincidência ou providência, Santa Terezinha guiou para ser ao lado na paróquia dela, né? Que é um espaço que é da própria igreja. E fizemos lá. Então, o Nizam bancou toda essa parte inicial, né? Ele, a família, Donata Meirelles nos ajuda muito também. Isso é importantíssimo, né? O custo, os custos são muito elevados de concurativos, sim, mas alimentação. Nós temos hoje, gente, aproveitando isso aqui, preciso muito da ajuda de vocês, porque nosso custo é elevado, sim. Nós temos aluguel, nós pagamos Uber, que é caro. Essas crianças moram em muitas periferias, longe da casa. Nós precisamos pagar Uber para eles, ir e de volta. Às vezes estão assim, precisando muito de ir no hospital de madrugada. Liga para a Marisa pede. Não tem condições dessas crianças ficar usando transporte público. Não dá. Primeiro, assim, as dores, o preconceito, sabe? Toda a logística não dá. Então, essas crianças vão para casa porque a gente paga Uber. Nós damos alimentação para elas, cesta básica, entendeu? E o calor ainda está aumentando. Eu acho que elas sentem muito, né? São mais curativos sensíveis. São caríssimos. Nós não damos curativos. Nós não fizemos tratamento médico porque lá o tratamento é uma equipe multidisciplinar. Elas são muito bem assistidas no Hospital das Clínicas. Inclusive, eu queria falar do nosso conselho técnico. Nosso conselho, eu sou presidente do conselho de administração, né, que é composto com uma equipe maravilhosa. Temos o conselho técnico consultivo, que é a doutora Zilda Najá e a Luciana, e mais alguns enfermeiros do Hospital das Clínicas, que nos dá super apoio. E tem nosso conselho fiscal também, que é excelente. Gente, por trás da casa tem uma gestão séria, uma gestão ética, uma gestão transparente. Não é só a doutora, entendeu? Com a Marisa. Não, tem uma equipe lá, tá? E temos nossos benfeitores, o Nizam, com a Donata, o Beto Pacheco, né, com o Tiago Moura, que fazem também a festa do baile do bebê, que nos ajuda todo ano, que é maravilhoso. E mais os voluntariados, né, os colaboradores, todas as pessoas que nos ajudam, né, da forma financeira, da forma do seu tempo, né? Porque isso é muito importante. Doutora Régia, agora essa doença, hoje em dia, ela não tem cura, né? É uma doença genética. Sim. Existe algum estudo, alguma expectativa de que no futuro possa haver algum tipo de cura, como existem outros estudos para tantas outras doenças? Sim, o estudo, desde que haja um estudo genético. E você acha que o SUS faz parte genética? É caro. Demanda. Tem estudos científicos que é negado porque não tem um estudo genético. Então, assim, é complicado. Estamos fazendo, sim, um estudo da Casa Santa Terezinha. Graças a Deus, temos agora uma parceria, um termo de cooperação com o Hospital das Clínicas. A casa cresceu bastante, graças a Deus. E aí, sim, estamos fazendo um estudo genético com as crianças da casa, junto com o Hospital das Clínicas, em parceria com o Departamento de Dermatologia, né, com a doutora Zilda e a Luciana, junto com o Laboratório de Citogenética e Biologia Molecular da USP, né, do Hospital das Clínicas.
Né? Então, agora estamos iniciando e outros locais também já começaram esse estudo genético. Mas, assim, é uma coisa maravilhosa, certo? Sim. A casa ganhou também um prêmio internacional de dermatologia humanitária, 2022, reconhecendo toda essa dermatologia humanitária, esse trabalho maravilhoso que nós fazemos, nossa equipe. A casa representa hoje toda a América Latina e Caribe, com essa dermatologia humanitária. Bacana. Papa Francisco deu uma bênção para a gente dos 10 anos. Escrevemos a carta para o Papa Francisco. Em 2 meses ele respondeu, mandou texto para as crianças. E fora os outros, nós estamos crescendo também no sentido de documentações sérias para uma futura nota fiscal paulista, sabe? Conseguir recursos financeiros. Entendi. Uhum. E Marisa, como que a Casa Santa Terezinha trabalha para integrar essas crianças na sociedade? Tem todo esse trabalho? Tem. A gente tem agora um trabalho de levar as genodermatoses às escolas. Então, e assim vai quebrando paradigmas, vai quebrando preconceitos. Exatamente, porque é muito desconhecida. Entendeu? E como que funciona esse trabalho? A gente vai até a faculdade, nós temos uma equipe até a faculdade, até as escolas dessas crianças, para explicar que não é uma doença contagiosa, que pode brincar, que eles são partes da sociedade, são pessoas comuns, eles têm o intelecto deles comum, é normal. Pelo contrário, né? São muito talvez mais, até mais sensíveis. Exatamente. Mais inteligentes, é isso, doutora? São são mais focados. Guerreiros, sabe? É uma coisa, a Casa aparece talentos na pintura, talentos na música, talento em todos os sentidos. Eu chego lá e disse, meu Deus do céu, aqui, gente, eu peço a Deus que vocês conheçam essa casa. A Casa Santa Terezinha é um ambiente feliz, muito, alegre? Muito. Diferente do que as pessoas imaginam, que é uma coisa... Completamente nada disso. Diferente. O astral Você escuta as gargalhadas das crianças. Que maravilha. Não existe porque dor. A gente tem oficina de dança, sapateado, street dance, a gente tem aula de violão, de teclado, artesanato, confecção de bijuterias, muitas atividades. Então, eles chegam de manhã, tomam café, faz uma atividade, aí a gente tem o almoço, a gente oferece o almoço para eles e outra atividade à tarde. E isso tudo que eles aprendem é uma forma de também depois integrar eles à sociedade, Exatamente. Né? A gente já tem adolescentes, a gente tem, assim, umas máquinas top de linha, entendeu? De costura, de bordado, overlock. Eu não entendo nada, mas esses são os nomes, overlock e mais outras coisas. Computadorizadas a gente ganhou. É uma série de opções que cada um vai descobrindo o seu talento, o seu dom. E ali os adolescentes fazem o trabalho deles. Quando a gente vai para congressos, bazares, a gente leva. Faz questão de levar também as crianças que confeccionaram. Cada uma a gente já instruiu a ter o seu Pix. Então, eles recebem direto na conta deles. A casa não fica com nada. A gente dá o material, as voluntárias dão o conhecimento, eles confeccionam e vendem. Aproveitando o gancho aí que você falou aí, cada um no seu estilo, cada um no seu talento, várias atividades artísticas, né, que são desenvolvidas. Teve alguma história, assim, de algum paciente ou de uma família, uma em especial que te marcou profundamente, que você fala, pô, esse caso aqui eu não vou esquecer? Uma específica? Olha, tem muitas. Tem muitas, né? Depois a doutora conta uma pra nós. A gente teve uma que foi fora de série, que foi de um índiozinho lá de Chapecó, de uma tribo. Meu vizinho. O irmão estava falecendo. A Cláudia é de lá. Você é de lá? Eu sou de uma cidade que fica 1 hora de lá, que chama Palmitos. É tribo Caiacangue, que eles moram. E eles estão lá ainda. Caigangue, não é? Caigangue, isso, desculpe. E ele tem xeroderma pigmentoso, o irmão veio a falecer e a doutora Régia conseguiu trazê-lo para cá e ter todo atendimento no HC. Então, o que acontece? Uma criança que chega num hospital já é traumatizante. Imagine um índiozinho, né, que não conhecia nem São Paulo, cidade grande, está no Hospital das Clínicas. Eles não conseguiam fazer nem os exames. Olha só.
nele, porque ele gritava muito. Aí a doutora Régia falou, não, ele estava com um olhinho, já estava cego, e o outro estavam vendo se ainda teria chance de salvar esse olho. E a doutora Régia me ligou e falou, Má, a gente não estão conseguindo fazer o teste de visão dele aqui, a gente só precisa saber se ele enxerga ou não, né? E ela falou assim, vai atrás, vê como é que a gente faz para fazer aí na casa com as crianças brincando. E a gente conseguiu fazer o teste e o menino estava enxergando daquele olho. Então, a doutora viu a possibilidade de recuperação dessa vista dele. Então, ele já está com uma prótese no outro olhinho. E fora essa, tem várias histórias. Muito bacana. O que acontece se a pessoa não é tratada, doutora, num caso como esse? Porque eu acho que não são todas que têm acesso, né? Morre precocemente, porque o irmãozinho dele já, com 9 anos, foi a óbito, com vários cânceres no rosto, transformador. Isso só vai se prolongando, e piorando. E foi muito triste, porque quando mandaram no meu WhatsApp a imagem do irmão, eu disse, gente, ele já tá, não tem condição não, viu? Só Jesus agora. Ele morreu com 1 semana. E o objetivo era salvar o irmão, né? Que estava com 5 anos. Quem é tratado leva uma vida praticamente normal. Não. Ou não? Normal, como é? Como é para você normal? Dia a dia de uma pessoa com essas doenças. Dia dessas crianças é médico. Eles são noturnos. A vida dele é noturna. Ele não pode sair de dia. Porque o sol incomoda. Danifica o DNA e dá câncer, a visão. Leva a cegueira. Temos os casos de cegueira na casa, né? Alguns casos têm um retardo mental também. E câncer assim, direto. Então, o hábito dele, as roupas, tem que usar com roupas com proteção, fator 50, entendeu? Protetor solar. Então, a vida deles não é uma vida normal, entre aspas, porque vive em casa, né? Todo protegido, e à noite que seria o ritmo dele à noite. Quando o tempo é mais confortável para eles também. Eles, então, não frequentam uma escola normalmente? Tem essa convivência? Frequentam. Tudo normal. O ideal seria a escola estar adaptada. A Casa Sandrezinha está adaptada nesse sentido. O vidro, né, tem uma película de proteção solar, as lâmpadas são todas de LED, então a casa tem a climatização, tá? Então está adaptada para as 4 doenças. Então, teoricamente, o local onde eles fossem teria que estar adaptado. E na vida adulta? Opções de trabalho? Como que... Sim, você pode trabalhar. Desde que na casa já teve 150 cânceres de pele. Já fez 50 cirurgias. Entendeu? Então, assim, como é que a pessoa vive toda hora no hospital, tirando, com dores? Mas muitos trabalham, né? Muitos têm suas atividades. Isso é uma renda, né? Uma renda? É uma renda, mas assim, não dá para trabalhar. É um sonho até de estudar, né? Eles querem estudar, mas não dá, porque são limitações. E, além disso, na escola tem preconceito ainda. Eles são invisíveis ainda. Tem que ter um trabalho em cada vez mais de conscientização, para as pessoas entenderem. Sim, é uma minoria que falta muita coisa. Política pública no Brasil, meu Deus do céu. E qual que é o impacto desse preconceito? Você, doutora Régia, como que você enxerga isso na vida deles, das famílias? O impacto é grande. É grande porque já tivemos casos, alguns, de suicídio. É mesmo. Temos... Por isso é importante todo esse trabalho de suporte emocional. Sim, né, tem que ter psicólogo, tem que ser psiquiátrica, tem que dar carinho, tem que dar atenção. Não suporte, não a ele, mas a família. A família é desestruturada. Totalmente. Então, é um assunto que merece, assim, muito respeito e dignidade, sabe? Porque é um irmão, é um ser humano, como nós. E eles, na casa, como você perguntou se eles são felizes sim. Eles não gostam de ser tratados como coitadinho, como pena. Não. Nós tratamos ele normal na casa, damos dignidade. Vamos, meu amor, você pode. Claro. Vamos estudar. É tudo vamos fazer que eles querem, isso. né? Serem tratados com normalidade. Dignidade. Né? O que machuca muito, às vezes, é um preconceito, né? Você se tratar diferente. Preconceito, assim,
Não! Isso parte do outro, não dele. Exatamente. Né? É o outro que quer tratar diferente. Né? Agora, Marisa, para quem está ouvindo aqui a gente, né, tá talvez tendo contato com essas doenças pela primeira vez, não tem ouvido falar, porque a gente sabe que é raro, né? Sim. É raro a gente encontrar alguém na rua, como você falou, porque o ambiente de dia para eles é muito só prejudicial. Só do xeroderma pigmentoso, né? Os outros vão também, mas o preconceito é muito, e as dores, as limitações também, né? Então, eles ficam mais em casa, no hospital. Sim. Para ter toda essa estrutura aí, né, precisa de uma ajuda financeira, né? Porque o gasto é grande. As pessoas que estão aqui nos ouvindo e se preocupam ou tocou o coração delas, de que forma que elas poderiam ajudar a Casa Santa Terezinha, que acolhe essas pessoas? Nós temos o nosso Pix, né, que depois vocês vão colocar embaixo. Tudo são formas de doações. Também a gente usa muito leite em pó para as crianças, material de higiene, tudo isso a gente fornece para eles. Como também a doutora estava falando na parte psicológica e psiquiátrica, a gente precisa muito também de psiquiatras que doem um horário da sua agenda para casa. A gente precisa muito também de ajuda. Na clínica deles. Na clínica deles. A gente não tem nenhum consultório médico ali dentro da casa, mas a gente dispõe, a gente pega a criança, põe no Uber e leva até o consultório daquele médico, se ele puder atender. A gente tem uma demanda muito grande para psiquiatria também, entendeu? E o nosso maior gasto mesmo, o que a gente precisa mais é de ajuda com Uber, com o transporte, porque eles chegavam no começo, quando eu comecei lá com a doutora Régia, a gente ainda não tinha percebido isso. Eles se machucam muito no transporte público. Não tem como, entendeu? Então, a gente procura dar Uber e de volta, o que é caríssimo, é muito pesado para a gente. Esse Uber, e a gente tenta entrar em parceria com eles, mas é muito difícil, até se alguém tiver algum contato direto com alguém do Uber, que a gente possa mostrar o que é o nosso trabalho, para a gente, sabe, fazer uma oportunidade. Né? Exatamente, uma empresas parceria. Como Uber, 99, né? Exatamente. Seria muito bom para a gente. Alimentação também, porque a gente dá o café da manhã, dá o almoço, dá o lanche da tarde. Tudo isso é um custo muito grande para a gente. E existem projetos, eventos para arrecadação de fundos ao longo do ano? Então, o Baile do Bebê é um. Baile do Bebê? O Baile do Bebê, do Beto Pacheco e do Tiago Moura. O que é o Baile do Bebê, para quem não conhece? O baile que eles fazem, né, o Betinho, né, que todo mundo chama, que vai muitas personalidades importantes, né? Então, pessoas do quê? Do meio artístico? Sim. Empresários? Exatamente. Então, é uma festa linda. Olha. Né, quando acontece esse evento? Em agosto. E 16, né? 16 isso tem no site? É divulgado no site da casa? Eles são nosso parceiro. Na Casa Santa Terezinha. Sim. O site qual é? cstl.org.br. E o Facebook? Temos o Instagram. Que é o mais movimentado, né? Que é o @Casa Santa Terezinha. Temos também o Empório das Rosas, em que as voluntárias fazem todos os artesanatos, as bonecas, todas as coisas lindíssimas. Vocês podem também entrar, né, para conhecer o Empório das Rosas. Mas o Empório das Rosas é online? Está dentro do site. Está dentro do site. Está dentro do site. As pessoas compram pelo site. Sim. E o evento tem o Baile do Bebê para arrecadar fundos. Tem uma maquininha, a gente passa uma maquininha para arrecadar por mensal. Você quer ajudar a Casa Terezinha? Então, faz assim, 12 meses, sei lá, R$100, 150, R$300. Então, a pessoa é muito boa, essa ideia do Nizam, né, e da Donata, que essa maquininha é muito importante. Agora, nós paramos um pouco, mas temos que retornar. Fora isso, vamos pedindo também as doações, né, nas empresas, nas divulgações. Estamos lutando pela Nota Fiscal Paulista, para arrecadar, e quando o documento mais importante já foi liberado, daqui umas semanas já temos, então vou fazer uma campanha para essa Nota Fiscal Paulista também, né? Então, todas as frentes, gente, estamos também com a frente de ir nas empresas também, apresentar a casa, ajudar, porque o que é que eu percebo? Tem muita gente boa no Brasil e no mundo.
Existe gente caridosa, generosa. Só precisa conhecer a causa e ver que é uma causa séria, ética, transparente, entendeu? A nossa parte financeira, temos a Somed, que é uma empresa de 40 anos que mexe com ONG. Então, é tudo certo, tudo transparente. Até no site também tem a nossa transparência. Então, gente, se junta um grupo de empresas, sabe? Junto de pessoas, dá para até ajudar na nossa parte mensal. Entendeu? Nossa parte mensal. Então, assim, é fantástico. Agora, eu queria só... Posso falar do meu caso? A Marisa falou do índio. Posso falar do meu caso? Por favor. Além do Noah. Do Noah, temos o Lucas. O Lucas, meu xodózinho também. Todos são meu xodózinho. Eu estava no corredor lá no Sal das Clínicas, de repente... Eu passei assim e vi aquela pessoa murcha. Criança murcha. Eu fui atraída por aquela tristeza, sabe, profunda daquela criança. Eu voltei, assim, meu amor, o que está acontecendo? Aí eu já percebi que tinha xeroderma pigmentoso. Eu disse, cadê sua mãe? Não, eu tô com minha avó. Vem cá. Eu chamei a mãe dele, a avó e a mãe. Vem cá conversar. Vamos na casa de Santa Terezinha? Lá tem quadrilha, lá tem São João. É lindo. Vamos? Onde é? Lá tem crianças como eu. Tem muito mais. Vou ligar agora para a Marisa. Vou mandar um Uber para você, para pegar você lá. Vamos para Santa Terezinha. Você tem que ser Alex, você tem potência, você é um potencial. Vamos. Aí eu chamei a avó disse, doutora, pelo amor de Deus, meu neto tem depressão profunda, um sofrimento, esse menino não quer fazer nada, fica em casa só dormindo, triste. Onde é? Se você vai agora, minha filha, para Santa Terezinha. Chegou, né, Mar? Uhum. Foi pra casa Terezinha. Nossa, hoje o menino é outra pessoa. Que bacana. Não, sabe assim, uma flor murcha e transformou, deu vida pra essa criança, transformou a criança, gente. Hoje ele fala, se ele estivesse aqui, ele falava com você. Ele fala da casa Terezinha, ele fala do que ele faz, do que ele gosta. Com quantos anos ele chegou na casa? Ele tem uns 10, mais ou menos. E hoje? 10, 11, hoje tem 13. Uns 13, tem né? 13. As crianças frequentam, então, passam uma vida frequentando a casa. Sim. Até Jesus permitir. E hoje, Claudinha, temos também aqui um visitante que está acompanhando a doutora Régia e a Marisa, que é um amigo lá da Casa Santa Terezinha, que eu ia pedir para o nosso pessoal... Kaique. Colocar um banquinho. Olha aí o Kaique. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Kaique. Kaique Rocha. Isso mesmo. Administrador de empresas. Exatamente. 29 anos. Isso. Vamos lá. Conta um pouquinho a sua história aí para nós. Eu nasci com epidermose bulhosa, distrófica recessiva, tá? Mas descobriram isso 3 meses após o meu nascimento. Porque eu nasci normal, ou seja, com os dedinhos, unha e tal, só que eu nasci com uma bolha aqui na bochecha. Então, imediatamente, o médico não me entregou para minha mãe. Já fui para um outro setor. E aí, nesse hospital, não descobriram qual patologia que era. E aí, eu nasci em São Bernardo do Campo, fui para Santo André, São Caetano, Mauá, e nenhum local descobria. Até que eu cheguei no HC, que é referência, né, no Brasil e na América Latina. E lá, sim, descobriram que eu tinha epidermose bulhosa distrófica recessiva. E eu costumo dizer que, a partir daí, meus pais tinham 2 caminhos, né? Me criar numa bolha ou me criar relativamente como uma criança normal. E, graças a Deus, eles escolheram me criar normalmente. Então, assim, fui para a escola, entrei 1 ano atrasado, até porque minha mãe tinha receio de eu machucar ou não adaptar e tal. Mas foi super tranquilo, porque, assim, graças a Deus, eu sou comunicativo. Então, a partir do momento que eu entrei na escola, fiz amizade, não sofri nenhum preconceito, até chegar à 5ª série. Que aí eu sofri bastante preconceito, bastante bullying, então assim, todos os dias eles me zoavam, me xingavam, falavam que meu apelido era Casquinha, porque onde eu sentava saía couro, era bem complicado, mas isso durou, graças a Deus, até a 7ª série só, porque a escola acabou fechando, era uma escola muito pequena, tinha 7, 10 alunos por sala, tá? E aí eu mudei novamente de escola, e aí foi tranquilo, daí pra frente também não sofri mais preconceito e segui minha vida. Olha E por que você acha que não sofreu preconceito nessa outra escola? Porque ela era uma escola cristã, tá? E, assim, eu fiz amizade também muito fácil, porque como eu já tinha sofrido algumas coisas, eu já sabia mais ou menos como lidar com algumas pessoas e tal. E, assim, eu vou assumir para você que no começo foi complicado, porque, como eu te disse, eu vim de uma escola muito pequena.
Então, você imagina, eu tinha quase que aula particular, 7 alunos por sala, 10, era muito pouco. E eu fui para uma escola que tinha 30 alunos por sala. Então, teve esse choque. Mas, graças a Deus, me receberam super bem. Eu acredito que até teve alguma explicação antes, o que a Marisa estava falando do projeto de ir em escola e explicar, porque isso é essencial. Porque as pessoas olham e, às vezes, tem um pouco de receio, sabe? Não é normal, assim, de... Principalmente daquilo que elas não conhecem, né? A partir do momento que conhece, a mentalidade muda, né? Exato. Não é isso, Cláudio? E aí eu acho que teve alguma apresentação e aí, graças a Deus, eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Como é a sua vida, assim, no dia a dia? Hoje em dia, graças a Deus, vamos se dizer que normal, ou seja, eu consigo trabalhar, eu me formei em administração, tá? Produzo conteúdos para a rede social focado nessa patologia, para mostrar que, sim, existem as limitações. Eu sei que não é fácil, tá? Mas é possível superar o capacitismo, o preconceito. Então, assim, minha vida é relativamente normal, eu dirijo, eu consigo trabalhar, fazer as coisas, mas como eu disse, obviamente que não é fácil. Então, por exemplo, para mim estar aqui, eu vou tomar banho 2h30. O transporte, igual ela estava falando, é complicado. Graças a Deus eu dirijo. Mas você imagina uma pessoa que tem essa patologia e não anda. Então, para andar de transporte público não tem como, cadeira de rodas, etc. Realmente tudo machuca. Às vezes você está no carro, o cara passa rápido num buraco, machuca. Então, assim, tudo é muito mais difícil. Para alimentar, demora por causa da limitação do esôfago. Então, demora 2h30 para almoçar. Então, até para trabalhar é difícil, sabe? Porque, no horário de almoço você tem 1 hora para almoçar. Vocês comem, sei lá, 20 minutos. Eu não consigo comer em 1 hora. Mesmo que eu apertar o passo, não tem como. Então, tudo é mais difícil, mas é possível. E você trabalha? Trabalho. Eu faço a parte administrativa na construtora do meu pai. Que bacana. Tá? Tenho uma loja de produtos naturais e, como eu disse, produzo conteúdo para rede social. A loja online ou loja física? Física. Perto da minha casa, na Como avenida. chama a loja? Casa do Norte, Meu Rei. Que é produtos do norte e produtos naturais. Fica em qual bairro? Fica em São Bernardo, na Avenida Capitão Casa. Bairro Olha aí, É. pessoal que... E esse Vamos trabalho... conhecer lá, né? A loja Sim. do Kaique. E esse teu outro trabalho com comunicação digital, como é que é? Então, é relativamente recente. Começou meio que junto com a Casa Santa Terezinha, ali em 2019, 2020 e tal. E assim, é muito gratificante. Eu falo que eu já trabalhava em outros setores, mas parece que faltava algo em mim, sabe? E aí teve um dia que eu falei, deixa eu olhar aqui se tem outras pessoas com essa patologia, porque eu não conhecia muita gente. E eu vi que tinha. Só que eles parece que tinham algumas limitações, que não viviam, não trabalhavam e tal. E eu falei, eu vou começar a produzir conteúdo para mostrar que é possível. E isso preencheu meu coração, sabe? Então, hoje em dia, eu sou ajudado pela Casa Santa Terezinha também, em questão psicológica, em questão de fisioterapia, mas eu também posso ajudar outras pessoas. Então, isso que eu acho maravilhoso. Que legal. E você vê outros exemplos, assim, no local lá na Casa Santa Terezinha? Sim. Tem outras pessoas como você que saem e trabalham... Exatamente. Quase que normalmente, né? Eu tinha uma limitação que isso eu nem contei para elas ainda, mas eu não comia em público, porque às vezes eu ia comer no shopping, as pessoas olhavam para mim e eu como muito devagar e eu sentia muito preconceito. E no Dia das Crianças, ano passado, da Casa Santa Terezinha, eu vi todo mundo comendo, eu falei, cara, deixa eu testar. E aí eu comecei a comer em público. Cara, isso me desbloqueou. Hoje em dia, para mim, é tranquilo. Então, assim, foi algo que mudou a minha vida, sabe? Porque realmente, quando tinha, por exemplo, evento o dia inteiro, eu não comia durante o dia inteiro. Por causa disso, de bloqueio, você acredita? Porque e hoje você conseguiu romper essa... Exatamente. Hoje eu não tenho mais essa frescura. Então, assim, foi algo que mudou em mim, que já mudou parte da minha vida. Porque você imagina, a cicatrização já é complicada. Então, aí você fica num evento, você não come o dia inteiro, você não bebe água. Sim. Então, assim, isso já me ajudou demais. Que bom. E as tuas relações pessoais? As tuas amizades? Você namora? Como... Então, eu não estou namorando, mas minhas relações pessoais são excelentes, graças a Deus. Então, assim, eu converso muito com pessoas sem EB, com pessoas com EB. Sabe, em todo lugar que eu chego, eu falo que eu sou muito comunicativo. Então, assim, eu faço amizade muito rápido, graças a Deus. Isso é tranquilo. Vai apresentar um podcast. Estava conversando conosco nos bastidores aí na... E vai ter um projeto de um podcast. Isso, exatamente. Tem que apresentar esse projeto um pouquinho melhor para elas, para a gente maturar essa ideia. Tem um nome já? Tem que incentivar, né? Não, o nome a gente... Primeiro eu vou vender ideia para ver se dá certo, né? Se tem apoio até de empresa, porque a gente sabe que também não tem custo, né?
Então, assim, nada cai do céu, é meio complicado. Mas aí depois a gente vê um nome certo e vamos lá, né? Vamos dar certo. O Kaique, eu sempre falo que o Kaique é um exemplo para as mães e para os atendidos da Casa Santa Terezinha. Ele dá palestras também. Então, quando as mães chegam... muito bem, é um comunicador nato, né, Kaique? A mãe chega, porque a gente tem até bebês agora, né? Então, é muito difícil para elas pensarem no futuro daquela criança. Aí elas... Né? Olham para essa beleza aqui, que é o Kaique, parabéns, e falam, viu, nossa, Kaique? Eles têm futuro, né? O meu filho vai ser alguém na vida, ele tem uma luz no fim do túnel, ele vai batalhar, ele vai ser outro Kaique. Com certeza, é né? Os pais devem ficar muito preocupados, né, com o futuro desses filhos, né? Vendo o exemplo facilita. E você até falou da inclusão social, tudo, a gente leva para teatro, para cinema, para parque, zoológico, para todos os lugares. Amanhã mesmo a gente vai levá-los para a peça Wicked, que está estreando aqui em São Paulo, que já tá com os ingressos esgotados. E vão todos os que quiserem. São quantas pessoas? A gente consegue de 100 a 150 ingressos. Olha, bastante. De graça. Que legal, através da Lei Rouanet. Então, a gente consegue esses ingressos e a gente leva para todos esses lugares. Doutora Régia, Marisa, Kaique, nosso tempo está chegando ao final, passou rápido hoje, hein, Claudinha? Muito rápido. Hoje foi Falar muito... da casa, tanta história bonita, né? Uma delícia, passa rapidinho. E nós temos aqui, doutora Régia e Marisa, o nosso momento ping-pong. Todo episódio nós temos 2 perguntinhas no final que são feitas para as 2 pessoas, a mesma pergunta. Então, eu gostaria de perguntar primeiro para a doutora Régia, aí você já vai pensando na sua resposta. Mas, doutora, se você pudesse mudar o mundo num estalo de dedos, o que seria e por quê? Para mim, tudo é graça. Porque mesmo na doença, na dor, Deus está presente, mostrando a alegria. Então, estar com Jesus, com Deus, é a melhor coisa que existe. E pode acontecer no estalo, também é uma questão de se conectar. Só você abrir o coração para Ele. Isso acontece no estalo? Claro. Muito bem. Converse com Ele que Ele responde. Marisa, se você pudesse mudar o mundo no estalo de dedos, o que seria e por quê? A fome. Eu acabaria com a fome. Se eu pudesse estalar meu dedinho, seria para a fome, porque a gente vê muita fome no nosso país, a gente vê pobreza, mas ainda tem pessoas pobres que conseguem se alimentar, que tem o pãozinho todo dia. Parabéns. Mas tem gente que não tem, que é pobre e também não tem a comida, não tem o alimento. Eu acho que seria... Muito bom. Doutora, qual frase, lema ou um ensinamento que você leva para a sua vida? Pode ser uma frase, um lema, enfim. Como diz nossa amada Santa Terezinha, passarei no céu fazendo bem na terra. E Santa Terezinha mostra que as pequenas coisas são um gesto de amor, de carinho, de um bom dia, de um abraço, de um beijo, de um ouvir. Muda tudo. Tudo é amor. Então, o amor transformará o mundo. Muito bem. Marisa, frase, lema, tem ensinamento. Um lema de Madre Teresa de Calcutá, que ela sempre dizia, é um lema dela, que ajude ao próximo. Às vezes você acha que é muito difícil você ajudar quem está longe de você, mas não quem está ali. Você não enxerga quem está ali do seu lado. Então, às vezes, você ajuda um outro país que está numa... É lógico, todos necessitam, né? Mas você está ajudando num outro país à distância financeiramente e você não vê quem está ali do teu lado precisando de um carinho, de um apoio, de amor. Bonito. Vamos fazer pergunta, então, para o Kaique também? A mesma pergunta? Kaique. O terceiro então, convidado. Por favor, vamos lá. O que você mudaria no estalar de dedos? Se você pudesse no estalar de dedos, o que você mudaria aí? Eu retiraria o preconceito, todo tipo de preconceito, capacitismo, machismo, racismo. Eu acho que as pessoas não precisam julgar as outras sem conhecer. Então, primeiro conhece, para depois formar a sua opinião. Parabéns. E sobre a frase, viva o agora e dê o seu melhor sempre.
Porque eu acho que, atualmente, um dos maiores problemas da humanidade é a depressão ou a ansiedade. E a depressão você está vivendo algo do passado, a ansiedade você está vivendo o futuro. Só que não tem como você mudar nem o passado nem o futuro, só o agora. E dê o seu melhor sempre, porque às vezes você está ali com a sua família, mas você está mexendo no celular. Não, fique com ela, dê o seu melhor. Você está no trabalho, mas você está ali meio que matando o tempo. Não, trabalhe, dê o seu melhor. Está no podcast, dê o seu melhor. Todo lugar, vá e dê o seu melhor. Isso aí, muito lindo esse Ele ensinamento. Parabéns. Obrigada aí, Kaique. E são exemplo de vida. Exemplo de vida e trabalho como de vocês que mostram, né, que é sempre possível transformar vidas. Né? Sim. Que bom que e a é o gente que vocês consegue fazem. Parabéns. Diminuir um pouco esse Obrigada. preconceito, né? Porque é só através do conhecimento que as pessoas Eu só posso dizer uma coisinha vão mais, diminuir esse que a preconceito. nossa casa está aberta para visitação todos os dias, segunda, sexta-feira. Só entrar em contato, fazer a visita. Quanto mais pessoas nos conhecerem, saberem sobre as genodermatoses, Tem isso que vai ligar sendo antes para agendar, multiplicado. entrar em contato. É melhor para a É gente melhor, fazer uma né? apresentação Sim. melhor da Sim. casa, né? Mas também, se estiver passando por lá, a porta está aberta, é só entrar. Muito bem, então obrigada Doutora, aí. quer deixar algum recado? Pense em ajudar o próximo. Nos ajude. Precisamos mesmo dessa parte financeira, porque está chegando mais, uns 170 crianças, mais ou menos, de epidemiose bolhosa na casa. A casa está crescendo cada vez mais e precisamos da sua ajuda. Isso aí, você que está nos assistindo, né? Ajude nessa transformação, entre no site da Casa Santa Terezinha, nas redes sociais e ajude a transformar essas vidas. Com certeza. Né? Então, muito obrigado. Muito obrigada a todos. Então é isso aí. Obrigada, Foi muito Marisa. bom. Muito Obrigada, obrigada a doutora vocês. Régia. Obrigada. Obrigada ao Kaique. Obrigado. Obrigada também às lojas Gazi Jeans e Fashion É. e aos acessórios Vic Biju. Obrigada, olha, Lê. olha como a minha companheira está bonita, né? Então, Tá mesmo? Nós temos as lojas Gás, é isso? Isso. E que Santa Terezinha abençoe todos vocês. Amém. Amém. Então é isso. Obrigada pela sua participação também aqui, né? Pela sua audiência. Obrigado, doutora. Obrigado, Marisa, Kaique. E obrigado a você. Né? E até a próxima. Com mais histórias inspiradoras. Isso aí. Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra. Entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível.